Amém? Você veio aqui para cultuar o Espírito Santo? Então erga suas mãos para os céus, porque esse lugar aqui é um ambiente de adoração ao Espírito Santo. O único que é digno de ser honrado nesse lugar aqui é o Espírito Santo. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sei que você pode fazer melhor, Next. Eu sei que a sua expectativa não está em mim, ou no pastor Vitinho, ou na pastora Dani. Eu sei que a sua expectativa é no Senhor e por aquilo que Ele pode fazer. Então, se é essa a sua expectativa, aumenta ela. Aumenta essa expectativa. Coloca essa expectativa no lugar certo. Entrega para Ele. Coloca nele a sua expectativa, os seus anseios. Coloca nele os seus anseios, os seus desejos, a sua devoção. Entrega para Ele. Comece a dizer palavras de adoração. Você sabe, realmente o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Mas o que você não pode deixar de ter é uma terra pronta, é uma terra quebrantada diante daquele que pode mudar completamente a minha e a sua vida. Então aproveite esses minutos para quebrantar o seu coração, para submeter os seus ouvidos à palavra de Deus. Nós consagramos o nosso coração a Ti, Jesus. Dizemos que Ele te pertence, que esse lugar te pertence, esse altar te pertence, essa juventude te pertence, Jesus. Nós abrimos o nosso coração e dizemos: toma o teu lugar, 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 porque esse lugar é seu e só pertence ao Senhor, só pertence a Ti. Mesmo que a música acabar, mesmo que as palavras acabarem, mesmo que não houver mais palavras, continuaremos com o som do nosso choro, com o som do nosso sorriso, continuaremos. Erga suas mãos, igreja.
Ele é merecedor das nossas lágrimas. Ele é merecedor da nossa adoração. Ele é merecedor do nosso levantar de mãos. Não fica achando, irmãos, que quando levantamos as mãos é um ato vazio. Mas quando erguemos as mãos, estamos dizendo, estamos rendidos à sua presença. Quando levantamos as mãos, estamos dizendo, não há mais nada importante. Por isso mesmo que ainda for um dia que não tiver palavras, mesmo que for um dia que não tiver som, mesmo que for um dia que não houver canções, você tem as suas mãos erguidas. Oh Jesus, obrigado por essa noite. E declaramos, ó Pai, que o Senhor tem um controle, Jesus, desse lugar. E tudo aquilo que nós vamos viver, Jesus, toma o controle, Pai. Faça conforme o Senhor deseja nessa noite. No nome de Jesus. Antes de você tomar seu lugar, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Mas não dê um abraço qualquer. Use a sua voz para liberar palavras. Nós já estamos nesse ambiente profético. Usa os braços que o Senhor te deu. Usa a voz que o Senhor te deu para transmitir graça, para transmitir glória. Não fica só no abraço de quem está no seu lado, não. Mas seja guiado pelo Espírito Santo para sair de onde você está, para ir até alguém e dizer: o Senhor me enviou aqui para te dar um abraço. E não é qualquer abraço. Não é qualquer abraço. Mas é um abraço que rompe. Eu já comecei a pregar, irmão. E uma das coisas que a pregação faz é nos tirar desse lugar de sermos apenas espectadores da glória de Deus. Mas a gente começa a manifestar a graça e o favor de Deus. Irmão, eu estou aqui porque eu tenho uma missão muito definida na minha cabeça, no meu coração. Eu estou de férias. Eu estou de férias e eu só vim aqui porque eu tenho uma mensagem. Porque eu me sentiria muito assim, aflito, se eu dissesse pro Vitinho, minhas férias não vai dar. E eu sei que você está se preparando aqui, jejuando, orando, buscando para ir pro camp. Mas não é o camp. Não é. Porque às vezes a gente se prepara tanto para ir para um lugar, achando que o poder de Deus e o que Deus pode fazer é exclusivo daqueles dias e daquele lugar. Deus pode começar hoje. Porque talvez aquilo que você está achando que vai ser livre lá, no caminho, na trajetória de chegar até esse lugar, você já pode ser livre.
Então o tema da minha mensagem é alinhados com a agenda de Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Eu não vou dizer que eu vou ser breve, porque às vezes isso é papo de pregador. Mas emenda a vigília, daqui a pouco entra o louvor que da vigília mesmo, já vai ter vigília. E tá tudo certo. Eu sei que você vai emendar na vigília mesmo. Amém? Você já veio pronto para ficar até 6 horas da manhã cantando Eu Ainda Tenho Fome e termina com videira. Amém? Quem é de vigília sabe que sempre termina assim. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, no verso 17. Atos, capítulo 2, no verso 17. Quando a gente abre nesse texto, já fala assim, meu Deus, é mando forte hoje. Né? Nós vamos ler do verso 17 até o 21, amém? Se você quiser acompanhar aqui no telão, é a versão NVI, vamos ler. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida. Nós sabemos que no Atos capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo. E isso mudou completamente a vida e deu ali, de fato, na ação, a vida da igreja. Porém, esse texto, ele é muito além do que um simples barulho e um marco que aconteceu. Esse texto vai além disso, porque o fato que acontece no capítulo 2 de Atos é uma resposta para fatos que aconteceram muito tempos antes. E essa resposta trouxe uma mudança gloriosa. Mudança essa que não é somente pelo falar, não é somente pelo achar, mas essa mudança, que a descida do Espírito Santo para passar a habitar nas pessoas e fazer com que elas se tornassem a igreja. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, amém? Mas uma coisa que você precisa ler esse texto, e nós vamos ler Atos capítulo 2 hoje, talvez mais alguns versículos, nós vamos ver que a presença do Espírito Santo fez com que aquelas pessoas vivessem de uma outra maneira. E essa outra maneira era uma resposta contrária a um espírito que está na terra desde quando o homem e a mulher pecaram. É um espírito contrário a Deus. É um espírito que intenta as pessoas a andarem pela carne e não pelo Espírito. Então a presença do Espírito Santo, ela deve ser suficiente para que a gente tome decisões que iniciaram no céu e se manifestem na terra. Como nós sabemos que alguém é cheio do Espírito Santo? Não é porque fala em línguas, não é porque roda no poder,
Não é porque é cheio dos dons espirituais, porque cada dom que é derramado sobre a sua vida não tem nada a ver com você. Deus usa na hora que Ele quer, no tempo que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Mas nós vamos ver que uma grande mudança que acontece aqui é em uma área da nossa vida chamada unidade. E você precisa sair daqui dessa noite decidida a ser um. Quando eu disse no final aqui, dá um abraço na pessoa, sai do seu lugar. Pouquíssimas pessoas saíram do lugar para dar um abraço em alguém. A gente não pode ficar acomodado. Houve uma palavra para que, se você, ao receber essa palavra e tomasse a atitude correspondente à palavra, Deus ia fazer algo. Em Atos, no capítulo 2, a gente vê assim, a igreja andando em unidade, e milagres e prodígios acontecendo. A grande questão que nós iremos trabalhar aqui hoje é que para que milagres, prodígios aconteçam, a gente não pode viver como o fluxo da terra está vivendo. Você não é uma resposta na terra. Você é uma resposta do céu que está aqui na terra. A vontade de Deus é a partir do céu para a terra e não o contrário. Então, começando a dizer, eu não posso ter reações comuns, mas as minhas reações precisam ser sobrenaturais. Você acredita que um abraço pode ser sobrenatural? Você acredita que uma palavra pode mudar a vida de qualquer pessoa? Então, por que você não saiu do lugar? Tem muita coisa que a gente está respondendo no automático, dizendo que crê, mas na verdade a gente nunca tem uma atitude relacionada àquilo que nós dizemos crer. Porque o justo viverá pela, diga mais forte, o justo viverá pela fé. E para viver pela fé eu preciso ter atitudes que concordam com palavras. Então talvez hoje você veio precisando do abraço, mas a palavra do Senhor diz que é quando eu estou fraco que Ele me faz forte. É quando eu acho que eu preciso, é quando eu acho que eu estou vazio, é quando eu acho que eu não posso, mas eu entro nesse lugar de dependência. É aí que Deus faz. Foi assim que Deus fez. Pegar homens iletrados, homens que não sabiam falar, homens que não tinham eloquência, homens que estavam perdidos, homens que não tinham uma profissão para poder segurar, para poder ser homens de sucesso. Foram essas pessoas que Jesus chamou, e eu estou diante de jovens, homens e mulheres que são exatamente assim, pessoas que não têm nada, pessoas que não podem nada, mas que através do Espírito Santo, mas que através da palavra, mas que através de uma palavra que o céu está manifestando, pode acontecer. Pode acontecer milagres, prodígios sobrenaturais. Porque quando você entra nesse lugar, você começa a se alinhar com aquilo que o céu está falando ao nosso respeito. Você vai entender que o Senhor está nos chamando para caminhar com Ele. Eu estou aqui nessa noite para trazer um alerta para você que não tem paciência de esperar e que acostumou a sua vida em querer tudo muito rápido. Deus não vai mudar a agenda dele,
Porque você quer as coisas muito rápido. Deus não vai antecipar nada por conta dos seus sentimentos. Isso que você tem sensação que Deus está fazendo muito rápido, sabe o que é isso? É que a gente viveu muito tempo sem sentido. Porque Deus não é louco e desesperado. A gente tem um hábito de falar no nosso português como se Deus tem pressa, como se Ele estivesse apressado. Deus tem o tempo certo. Deus tem plenitude dos tempos. Deus tem a hora certa. Deus tem o momento certo. Deus tem um alinhamento entre o céu e a terra. E quem estiver com o seu coração, quem estiver com o seu coração para dizer: Senhor, eu não quero nem um dia a mais, nem um dia a menos. Eu não quero viver desse sentimento que está tudo acelerado. Não, eu quero andar na paz que excede todo entendimento. Eu não quero ser acelerado. Eu quero a sua vontade. Eu quero o seu tempo. Eu quero o seu modo. Eu quero da sua maneira. Eu não vou construir diferente do que o Senhor está fazendo. Eu quero exatamente. Quero exatamente o que o Senhor quer. Porque se você quer, você precisa aprender hoje a ouvir não. Porque nós estamos sempre predispostos a ouvir o sim. Mas sabe onde está a maturidade? Em ouvir não e permanecer da mesma maneira. Pare de ficar correndo atrás do sim. Você não precisa ser aprovado por ninguém. O Senhor pegou as pessoas para servi-lo. Não eram as pessoas que estavam dentro da sinagoga para serem aprovados como pessoas inteligentes. Eram pessoas que possivelmente você não chamaria para o seu evento. Eram pessoas que provavelmente, se você organizasse a sua conferência, você não chamaria. Porque foram pessoas que não viviam atrás de aprovação. Porque terrível coisa é o homem te aprovar e Deus não. Terrível coisa é ter um sim na terra e um não do céu. Coisa que um filho maduro sabe é entender o que o pai está falando. Um filho maduro sabe quando é um sim de Deus, um não de Deus. Ele recebe um sim da terra e ele sabe que é um sim da terra. Então ele não se vislumbra para fazer o seu nome conhecido. Essa correria maluca que você tá para fazer o seu nome conhecido. Essa correria maluca que você tá para fazer o seu nome conhecido, construindo com material que Deus não está construindo, fazendo algo para ser célebre, para ser grande, que Deus não está fazendo.
conheço muitas pessoas que não tiveram seu coração quebrantado e hoje já se encontram com uma certa idade. Sabe o que elas se tornaram? Rancorosas. O Senhor não quer que você chegue no fim dos seus dias rancoroso, mas satisfeito de dias, falando assim: eu vivi tudo o que eu tinha que viver, eu amei, eu discipulei, eu enviei, eu gerei filhos, enviei os meus filhos como uma flecha, eles foram mais longe do que eu. É assim que o Senhor quer e deseja que a gente chegue no fim dos nossos dias. Mas já tem gente que nem está lá, nem chegou na metade e já está rancoroso. Por quê? Você está construindo do jeito errado. Porque se você tem sentado com uma pessoa e essa pessoa vive reclamando da vida, vive falando mal de outras pessoas, você pode ter certeza absoluta, essa pessoa está fadada a viver pouco. Porque o viver não é estar vivo, o viver é estar vivo com um propósito. Porque viver sem propósito é somente existir. Mas quando a gente vive com um propósito, a gente pode até morrer, mas existe algo chamado legado que permanece, 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 permanece. Vai ter 10 anos, 20 anos, 20 anos que já está na glória com o Senhor, mas o legado permanece, permanece, permanece. Porque uma raiz, quando ela é bem fundamentada, ela vai dando mais frutos e 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 frutos, e as sementes se espalham. O nome disso é legado, farto de dias, fartos de dias. Deus não te chamou para você ser depressivo. Não é porque você não casou ainda que a sua vida está sem sentido. Porque não é um casamento que vai dar sentido para a sua vida. Não é porque você ainda não é profissionalmente realizado, não é isso que vai dar o sentido para a sua vida. Não é isso que vai resolver a sua vida. Porque eu posso te apresentar inúmeras pessoas bem profissionalmente, mas estão vazias de propósito. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tudo isso porque está construindo de um jeito errado. E eu quero te mostrar um texto na palavra de Deus, onde Deus é claro sobre os seus desejos. Quem aqui, quando está com um desejo de alguma coisa, sente até o cheiro? Forte, né? Irmãos, sábado agora eu estava no shopping. Eu tinha acabado de almoçar, já tinha um tempo. Eu não sei se os irmãos são igual a mim, mas depois do almoço dá uma vontade de tomar um cafezinho. Não dá? Forte, né? E aí tinha no shopping sempre tem um café premium, né? É aquele café que você fala assim: Senhor, tem que valer a pena. Tinha um cafezinho premium lá, e antes eu estava estacionando meu carro, eu já estava sentindo o cheiro daquele cafezinho premium. Desejando, ansiando para chegar lá na loja e falar assim: meu irmão, eu quero o duplo. Porque no lugar da vergonha, aleluia, a gente aproveita para pregar ainda. Eu já estava ansiando. E toda hora que alguém desviava o caminho, né? Porque eu estava com esposa, filho, minha sogra estava junto, todo mundo queria um lugar diferente. Eu falei: gente, eu só quero ir tomar um cafezinho.
As irmãs podem ir para o amigão e me deixa aqui para tomar o meu cafezinho. Vai na Renner, vai na C&A, vai qualquer lugar que você quiser, mas deixa eu tomar o meu cafezinho. E eu fui lá, comprei o café, e toda vez que eu tomava um gole, eu falei assim: Senhor, obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás aqui. E nessa loja eles não dão aqueles palitinhos de plástico para você misturar. Vem um palitinho de chocolate para você misturar. Irmão, o problema é que eu comi o palito. Antes de terminar o café. Mas o nome disso é desejo. Porém, os nossos desejos são terrenos, banais e que às vezes não nos levam a lugar nenhum. E eu não posso comparar os meus desejos com o do Deus deseja. Porque eu fico imaginando, se eu, quando desejo, quero uma coisa, eu faço de tudo. Imagina Deus quando deseja. Imagina quando o Senhor nos céus conjuga o verbo eu quero. Eu desejo. Desejar é ansiar profundamente. Quando Deus começa a desejar uma coisa, eu não sei se você já ouviu alguns desejos de Deus com relação à sua vida. Eu não sei se você já ouviu alguns desejos da parte de Deus com relação àquilo que Ele está olhando para você. Todos os dias que você acorda, a palavra do Senhor diz que Ele sabe quantas vezes nós deitamos, nos levantamos. Então Ele está a todo momento olhando para nós com desejos, ansiando, desejando o quê? Eu quero te mostrar 2 desejos de Deus que vão nortear a nossa vida aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Vocês estão comigo? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, vamos lá, todo mundo junto. Então, aqui Deus, Ele está mostrando para a gente um princípio. E que princípio é esse? O que Deus está fazendo, Ele não está fazendo sozinho. Toda a outra parte da criação, Deus fez com a palavra. Mas quando foi para colocar a mão, Ele decidiu não fazer sozinho. Então Ele começa a dizer: façamos o que ou quem? Antes tudo era o que, mas quando foi para formar um quem, quando foi para formar um semelhante, quando foi para formar uma imagem, quando foi para formar uma semelhança, quando foi para formar algo com propósito definido, não é eu.
mas é façamos. Espírito Santo, vem junto. Jesus, palavra, o verbo, vem junto. Porque o que nós iremos fazer agora tem propósito definido. O que nós iremos fazer agora é capaz de gerar legado. O que nós vamos fazer agora é carregado de autoridade. O que nós vamos fazer agora não é qualquer coisa, não é um quê, mas é um quem. E nesse quem nós iremos habitar. Então eu não vou colocar a mão sozinho, porque eu não quero que me veja somente. Eu quero que veja o Espírito Santo. Eu quero que veja Jesus. Eu quero que veja a mim, mas eu quero que veja uma obra não realizada por uma mão só, mas eu quero que esteja a nossa mão. Por isso, façamos. E que princípio é esse? Unidade. Porque se você vem para cá, cada um colocando a mão aleatoriamente, sem um propósito definido, porque parece que às vezes é assim: eu toco, o importante é eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou da diaconia, importante é eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou da iluminação, o importante é que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu venho só assistir, o importante é eu vir só assistir. Mas não é esse o princípio. O princípio é façamos. Às vezes a gente consegue mascarar a unidade. Sabe como que a gente mascara a unidade? Todo mundo se cumprimenta. Todo mundo é amiguinho. Todo mundo chega, todo mundo junto. É lindo, maravilhoso. Mas a unidade está restrita a essas paredes. Porque quando sai por aquelas portas, não se vê ninguém, não se vê um no outro. Eu não entendi porque os glórias acabaram. Diga assim comigo: unidade. Deus vai mostrar um outro princípio. Verso 28. Vamos ler junto? Deus O texto é o Senhor abençoando para ser fértil e multiplicar. Dois princípios. A unidade vai gerar a multiplicação e a fertilidade. Porque se o que você é não está sendo multiplicado, tem um problema muito grande nisso. Se o que você faz não está sendo multiplicado, tem um grande problema nisso. Porque você está sendo o contrário ao desejo de Deus. O que você sente quando alguém vai contrário ao seu desejo? Quem aqui já é casado? Aleluia! Por mais casamentos nesse lugar, aleluia. Varão é casado, aleluia. Aí você manda aquela mensagem assim, despretensiosa, né, para a esposa. Queria tanto comer de jantar, né, assim, um peixinho grelhado,
Assim, nada muito assim elaborado, mas um peixinho grelhado, né, com molhinho de camarão, aleluia. Pode fazer um purezinho, que pode virar um aligô, aleluia. Se a irmã, né? Se a irmã deixar, né, sentir a presença do Espírito Santo, pode virar um aligô, aleluia. E aí você expõe um desejo. Mas quando você chega em casa, você começa a perceber pelo cheiro que não tem cheiro de aligô. Um cheiro de abobrinha, alguma coisa assim. E quando você abre a panela, é uma sopa. Porque o tempo virou. Aí ela achou que você ia querer uma sopa porque estava frio. Como que você se sente? Muito obrigado. Puxa, glória a Deus. Agora eu tenho a convicção porque eu casei contigo. Aleluia. Às vezes é assim que a gente trata os desejos de Deus. Porque alguém te abandonou, você muda. Porque não é mais o seu pastor preferido, você muda. Porque aconteceu alguma coisinha, você desconsidera o que foi desejado. Tanto é que você sabe o que Deus te falou no dia 31 de dezembro. E que você está vivendo desconsiderando o desejo dele. Como se as estações fossem mudar o desejo. Porque quando você quer uma coisa, pode estar frio, pode estar calor, pode estar qualquer coisa. Você quer porque quer. Se nós que desejamos coisas banais, mas o Senhor quando deseja com um propósito. Vocês estão comigo? Então eu te mostrei 2 princípios. Abra sua Bíblia agora. Eu quero ler um texto junto com você. Em Gênesis, no capítulo 11. E a gente começa a caminhar para o final. Glória a Deus. Eu falei caminhar para o final só para você. Já está chegando o povo da vigília aí já. É forte, hein? É mesmo, tem que acabar cedo hoje, né? Em nome de Jesus, eu estou aqui, ó. Pastor Venâncio, aleluia. Vou participar da vigília sim, viu? Já chega aqui, ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Vamos lá, verso 2. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Presta sua atenção. Nós estamos vendo um desejo do homem. Qual era o padrão? Usar pedra. Eles desejam fazer uma construção agora e no lugar das pedras que já deveriam ser usadas, eles começam a usar tijolos. E piche ao invés de argamassa. Continuar o texto. Verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Pode parar aí. Esse texto conta uma história da Torre de Babel. O desejo do Senhor era unidade, multiplicação. Os homens começaram a desejar o quê? Glorificar o seu próprio nome. Fazer uma torre grande que alcançasse os céus. Como se a vontade, a ordem das coisas acontecessem a partir da terra. Como se é pelo nosso esforço
que a gente alcança a Deus. Então vamos trabalhar e não vamos nos multiplicar e nem se espalhar. Vamos ficar todo mundo aqui nessa cidade. Vamos falar uma única língua. Vamos nos fortalecer. O nosso nome será celebrado, será grande. Parece que é o trabalho da unidade, né? Mas existe muita unidade demoníaca. Porque tudo aquilo que sai do propósito de Deus, Deus já havia definido multiplicar através da unidade. O que esses homens estão fazendo? Vamos ficar todo mundo aqui. Sabe essa ideia que às vezes bate na sua cabeça? Que você tem o seu grupinho? Hoje nós vamos quebrar toda a torre que foi levantada no nosso meio. Nós vamos quebrar toda ideia contrária à vontade de Deus. Tudo aquilo que um dia foi planejado no nosso coração, mas que não tem alinhamento com os céus, tudo nós iremos fazer agora. Nós iremos quebrar tudo isso, porque não iremos permitir que seja levantado no nosso meio algum tipo de trabalho diferente. Se Deus disse, use pedra, nós iremos usar pedras. Se Deus disse, usa argamassa, nós iremos usar argamassa. Se Deus disse unidade, nós viveremos da unidade. Se Deus disse multiplicação, nós iremos viver da multiplicação. Nós não iremos aceitar algo diferente no nosso meio. Nós não iremos aceitar algo diferente. Se tiver alguém aqui que às vezes fala alguma coisa diferente da unidade, você vai dizer, aqui é construtores do Senhor. Aqui é do céu para a terra, não da terra para o céu. Aqui a gente constrói aquilo que o céu está celebrando, aquilo que o céu está dizendo. Aqui é assim, assim na terra como no céu, e não o contrário. Eu não tenho tempo para abrir um texto, mas um certo dia um homem chamado Jacó teve um sonho. Deus, ele desceu na Torre de Babel para ver o que os homens estavam construindo. Meu irmão, eu vou dizer, você next. Deus vai descer para ver o que está sendo construído. Qual é a nossa responsabilidade? Se Deus vai descer para multiplicar e espalhar, ou se Ele vai vir para destruir. Ninguém vai sair daqui com um problema no coração contra alguém. Porque se Deus mandar construir com pedras, nós vamos construir com pedras e não com tijolo. A gente não vai dar um jeitinho. A gente não vai fingir as coisas. Fingir que está tudo certo. Irmão, esquece isso. Aqui é lugar de gente madura. Aqui é lugar de gente séria. Aqui é lugar de gente que leva o evangelho a sério. Aqui, irmãos, a gente não vai deixar a transgressão ver o sol novamente. Hoje é um dia de limpeza, porque você vai se lembrar que nós começamos em Atos capítulo 2, que é a descida do Deus desceu para ver. E em Jacó ele sonha e de repente ele vê uma escada, anjos subindo e descendo.
Uma vez o homem tentou criar um lugar que pudesse se conectar aos céus. E Deus disse: não é assim não. Eu sou a escada. Eu quem abro os céus para você. É os céus que se abrem para a terra. É o céu que toca na terra. Primeiro foi com um sonho, mas depois o caminho foi personificado. Jesus disse para Natanael o seguinte: espere, porque daqui a pouco você vai ver anjos subindo e descendo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o alinhamento entre o céu e a terra. Eu sou a plenitude da agenda de Deus na terra. Quando você me encontra, você se alinha com aquilo que o céu está fazendo. Quando você me encontra, quando você sabe que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida em você, o céu se alinha novamente. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Ao invés de uma língua, agora são várias línguas estranhas. Ao invés de ficar em um único lugar, agora eles são espalhados. Ao invés de agora ser betume, ser tijolo, agora a igreja é construída com pedras vivas. Não é um templo construído por mãos, mas é o ajuntamento. É o ajuntamento dos santos. É eu e você unidos com um único propósito, para fazer com que o nome dele seja exaltado, reconhecido e adorado. Não é o nome do pastor Renan, não é o nome do pastor Felipe Valadão, não é o nome do pastor Vitinho, não é o nome do Eliezer, não é o nome de qualquer pessoa que seja, mas é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Mas em Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Sabe o que significa ter tudo em comum um com os outros? Atos capítulo 2 não foi um hype. Não foi algo passageiro. Tinham 500 pessoas, mas só 120 permaneceram no lugar. Tinha muita gente predisposta, mas poucas pessoas com o coração rendido de fato. Eu iniciei dizendo o seguinte: a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas era tão notável, que quando viam elas, aqueles que não eram de Cristo comentavam: certamente eles estiveram com Jesus. Mas Jesus já havia morrido e ressuscitado. Com quem eles estavam tendo contato? Com alguém que era cheio do Espírito Santo. Será que nós somos essa geração que está construindo com tijolos? Ou somos a geração das pedras vivas? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, toca agora em corações aqui, ó Pai.
aqueles que construíram com as suas próprias mãos, longe do propósito. Você permitiu que a amargura e o ressentimento entrasse no seu coração, e ao invés de ser uma pedra viva, você estava colocando tijolos aonde Deus disse: aqui é lugar de pedras vivas. Alcance corações agora, ó Pai, porque nós cremos em uma geração rendida ao Senhor. Nós cremos em uma geração que vai andar unida. Nós rejeitamos agora todo espírito que tenta influenciar a nossa geração para ser uma geração melindrosa. Nós rejeitamos agora toda tentativa de Satanás levar casos mal resolvidos para dentro do camp. Não, eles serão resolvidos agora. Toda a falta de unidade entre ministérios aqui, toda a falta de unidade entre líderes, todo o espírito de competição, nós colocamos agora, ó Pai, no altar do Senhor. Todo o espírito competitivo, toda tentativa de andar sozinho, toda tentativa de isolamento, toda tentativa de se isolar, toda tentativa de construir uma torre de Babel, nós declaramos agora, quebrada agora. Mas o desejo do céu: unidade, multiplicação, unidade, multiplicação, unidade, multiplicação. Faça arder o coração deles, faça arder o coração desses jovens. Faça arder o coração da nossa geração por unidade, 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 unidade. Limpa a nossa língua de toda palavra dita, de toda frase dita um contra o outro. Nós rejeitamos agora todo tijolo colocado aonde deveria ter uma pedra viva. Se o meu povo se humilhar, 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 se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei. Coloca-se de pé no seu lugar. Hoje é dia de a gente não vai levar pro camp transgressão. Nesse lugar não